Você fez a inscrição no concurso do TRF3 e agora precisa se preparar para essa prova, não é? A primeira dica é: qual é a banca que vai organizar esse concurso público? Tá? Essa é uma dica muito, muito importante, porque cada banca tem a sua característica própria. Como que essa banca formula as perguntas, sabe? Qual é o conhecimento que é exigido para que a gente consiga se sair bem nessa prova? Eu trouxe aqui hoje duas questões de concurso público, tá? Realizado por essa mesma banca, VUNESP, e a gente vai perceber como que é elaborada a pergunta que ela faz, sabe? Como é que ela explora os conteúdos da língua portuguesa. Ela é bem gramatical, a gente precisa ser bastante conteudista, né? Além de interpretar, a gente precisa realmente dominar as regras da língua portuguesa para que a gente consiga fazer uma boa prova. Então, acompanhe bastante atentos, né? Porque durante a explicação, eu vou tentar dar algumas dicas, algumas regras para que você não se esqueça, tá? E assim se saia bem nessa prova. A questão começa assim: democracia fraca afeta o PIB. Uma pesquisa sobre o desenvolvimento de mais de 160 países com realidades políticas variadas no período de 1960 a 2018 comparou o desempenho de regimes democráticos com aqueles nos quais a democracia é parcial, incompleta ou, em uma palavra, instável. A conclusão foi inequívoca. No longo prazo, o Produto Interno Bruto, PIB, per capita das chamadas democracias defeituosas, iliberais ou híbridas, cresceu cerca de 20% menos do que em regimes democráticos estáveis. A democracia é fator de avanço econômico. Os autores do estudo são economistas vinculados a instituições europeias. Nauro Campos, da Universidade de Londres, Fabrício Coricelli, deve ser assim que pronuncia, né? De Paris, e Marco Frigério, da Universidade de Siena. Esse é mais fácil de ler, né? Segundo eles, uma das consequências negativas da instabilidade democrática é a prevalência de visões de curto prazo. A instabilidade induz a comportamento míope, com o objetivo de obter rendas no curto prazo e desconsiderar os efeitos a longo prazo, diz o texto. Uma visão bibliográfica apontou que essa visão curto-prazista, típica de regimes instáveis, acaba diminuindo investimentos no setor produtivo. A democracia, segundo outro pesquisador citado no estudo, aumenta as chances de reformas econômicas e de ampliação das matrículas na educação básica. Segundo o professor Nauro Campos, em entrevista ao jornal O Globo, democracias frágeis e debilitadas prejudicam a execução de políticas públicas. Um exemplo disso é a nomeação de pessoas despreparadas para órgãos técnicos que prestam serviço à população. Esse tipo de problema, afirmou Campos, faz cair a confiança nas instituições. O regime democrático prevê direitos civis, sociais, políticos e de propriedade, capaz de solucionar pacificamente conflitos por meio da política. Em vez da guerra, a democracia é chave também para o crescimento. Tá? E aí tem opinião, o estado.com, a referência. Bom, a primeira pergunta, ela fala assim: assinale a alternativa em que a pontuação, a colocação pronominal e a concordância verbal atendem à norma padrão. Vocês estão reparando como é que ela é bem gramatiqueira, tá? Colocação pronominal, ou seja, qual é a forma correta de se posicionar o pronome em relação ao verbo, se ele vai na ênclise, se ele vai na mesóclise, ou se ele é usado na próclise, tá? Ênclise, o pronome fica depois do verbo, na mesóclise, o pronome fica dentro do verbo, e na próclise, o pronome fica antes do verbo. A posição comum, normal do pronome é sempre depois do verbo. Para que aconteça a mesóclise ou a próclise, tem que ter um motivo, tá? Qual é a outra? A pontuação, né? Pontuação, principalmente o uso de vírgulas. E a concordância verbal, é o que a gente vai tentar
analisar aqui. Ele quer aqui a alternativa em que a pontuação atendam à norma padrão, que está correta, tá bom? Então vamos lá. Quando se opta pela política para que se solucionem pacificamente os conflitos, a democracia viabiliza o crescimento econômico. Olhem, a minha intenção é que a gente foque naquelas que estão erradas, sabe? Para que você consiga entender o mecanismo. Então, olha só. A primeira, que ele fala, quando se opta pela política para que se solucionem pacificamente os conflitos, a democracia viabiliza o crescimento econômico. Essa é o nosso gabarito, essa está correta, não tem nenhum problema aí, tá? Vejam, esse C aqui, ó, de quando se opta, tá? Esse C, ele é uma partícula, a gente chama de índice de indeterminação do sujeito. Aqui nós temos um sujeito indeterminado, tá? É a mesma coisa que eu falar, quando alguém opta pela política. Quando alguém opta pela política. Alguém quem? A gente não sabe quem é, tá vendo? Então, nesse caso, é um sujeito indeterminado, tá? Por que ele está ali na próclise, antes do verbo, tá? Por conta dessa conjunção quando, tá? Uma conjunção subordinativa, tá vendo? A conjunção, ela atrai o pronome para antes do verbo, a próclise, tá bom? Então, aqui não tem nenhum problema, tá? Aqui também poderia haver dúvida no verbo, se solucionem pacificamente os conflitos, tá vendo? Esse se, ele não é o mesmo se anterior. O se que torna o sujeito indeterminado, ele é chamado de índice de indeterminação do sujeito. Esse outro se aqui é uma partícula passivadora. Como é que a gente vai analisar esse verbo aqui, ó, se solucionem pacificamente os conflitos? Lembre, a gente precisa identificar o sujeito. Por quê? Porque sujeito é aquele com o qual o verbo concorda. Essa é a definição de sujeito, tá? Se você tem dúvida sobre o sujeito, nós temos uma aula aqui no canal, vai lá e assista a aula sobre o sujeito, tá bom? Mas o sujeito, o verbo precisa concordar com o sujeito. Então, repare, esse verbo solucione, ele está aqui no plural, tá vendo? Solucionem. Então, pode haver dúvida, será que ele está certo, está errado? Basta a gente achar o sujeito dessa frase. Olha, o que é, que se soluciona? O que é que será solucionado? Tá vendo? Os conflitos, tá? É que serão solucionados. Tá vendo? Portanto, os conflitos aqui é o nosso sujeito. Eles estão no plural. Daí, esse verbo também, obrigatoriamente, tem que estar no plural. Então, ou seja, nessa frase não tem nenhum problema, tá? Se alguém questionar ainda o uso da vírgula aqui, e eu já dou a primeira dica, tá? Importantíssima para vocês. Pensa o seguinte, todas as frases, as orações, ela tem o que a gente chama de ordem direta. Sujeito, verbo, complemento. Essa é a ordem natural, tá? Quando eu troco alguma coisa de lugar, a gente precisa usar vírgula. Tá vendo? Aqui, repare que a conjunção quando, geralmente as conjunções, elas têm o papel de iniciar, de introduzir uma nova oração, tá? Quando eu introduzo essa nova oração, quer dizer que eu já tinha uma outra antes. Ela vai dar continuidade, sabe? E quando eu pego essa oração toda, tá? Que inicia com a conjunção. Quando eu pego essa oração, tá? E transfiro ela de lugar, ou seja, eu desloco ela, eu troco ela para outro lugar do período, tá bom? A gente chama de deslocamento isso, tá? E sempre que há um deslocamento, a gente precisa usar vírgulas. Se ela ficar no meio da frase, ela tem que ter vírgula antes e depois, tá? Porque ela foi deslocada, tá? Então, olha só. Quando eu coloco aqui, ó, quando se opta pela política para que se solucionem pacificamente os conflitos, tá vendo? Foi essa oração que foi deslocada. Por isso, eu tenho que ter a vírgula aqui. A vírgula é justificada por conta disso. Ou seja, a número 1 realmente não tem nenhum problema, tá? Nada que fira as normas, tá? Gramaticais. Vamos passar para B. A B diz o seguinte, tá? A letra A é a correta, todas as outras aqui estão erradas e nós vamos entender, identificar os erros que estão nelas. Ó, diz o texto que, para que se obtenha rendas no curto prazo, a instabilidade de uma democracia induz a comportamento míope. Desculpe. Então, vamos analisar. Ó, diz o texto
que, para que se obtenha. Repare, diz o texto que, e aí eu coloquei para que se obtenha rendas no curto prazo, tá? Que deveria estar lá no final, eu desloquei essa oração para cá, para o meio, tá vendo? E se ela é uma oração deslocada, ela não poderia seguir adiante sem uma vírgula. Ela tem vírgula aqui no final, mas ela tem que ter obrigatoriamente uma vírgula aqui também, tá? Seria, diz o texto que, vírgula, para que se obtenha rendas no curto prazo, vírgula, a estabilidade da democracia induz a comportamento míope, tá vendo? Então, o primeiro erro que nós encontramos aqui é a ausência da pontuação da vírgula, tá? Outra coisa aqui, olha, para que se obtenha rendas no curto prazo. Olha esse C, que é uma partícula apassivadora também aqui, ó, porque rendas, está no plural, tá vendo? São obtidas, rendas são obtidas. Portanto, o verbo está errado, nós temos aqui um erro de concordância, tá bom? O correto, então, seria para que se obtenham rendas no curto prazo, tá? Então, ou seja, nós temos aqui esses dois erros aqui na segunda, tá? Perceberam que tanto na letra A estava correto, porque deslocou a oração e usou a vírgula. Aqui na letra B, nós deslocamos também essa oração para que se obtenha renda no curto prazo, só que ela não ficou no início da frase como na letra A. Aqui ela fica dentro do período, no meio do período. Então, ela tem que ter uma vírgula antes e uma vírgula depois, tá bom? Vamos a C. Prevê-se, em regime democrático, direitos civis, sociais, políticos e de propriedade. E os conflitos resolvem-se pacificamente, tá? Então, olha, prevê-se em regime democrático direitos civis. Direitos civis são previstos. Esses direitos civis, no caso aqui, é o sujeito desse verbo prever. Só que direitos civis estão no plural. Então, esse verbo deveria concordar com o sujeito estando no plural também, tá? Na verdade, prevêem-se os direitos civis. Prevêem-se direitos civis. Lembre-se, o verbo sempre tem que concordar com o sujeito, tá? Vamos ver a próxima. Em democracias estáveis, existem chances de reformas econômicas. As frágeis, porém, se configuram como obstáculo a elas, tá? Você consegue, olhando para cá, perceber quais são os erros? Dá uma pausa e volta já já, tá bom? Que eu vou seguir aqui adiante. Ó, então vamos lá. Em democracia estável, existem chances de reforma, tá? O que é que existe aqui? Ó? Vamos achar o sujeito. O que é que existe aqui? Chances de reformas existem. Ó, outro erro de concordância, tá vendo? Então o correto aqui, chances de reformas existem, ou seja, existem chances de reforma. Seria o correto aí, tá? Olha o outro erro aqui, ó. As frágeis, porém, repare, como é que deveria ser essa frase? Ó, em democracias estáveis, existem, né, chances de reformas econômicas, porém, as frágeis se configuram como obstáculos a ela. Porém, é uma conjunção. Ela deveria iniciar essa próxima oração. Mas não, ela foi também deslocada, tá? Ó, as frágeis, aí eu joguei a conjunção porém para depois da palavra frágeis, tá vendo? Se eu desloquei ela para cá, ela tem que estar entre vírgulas. E aqui não está. Só tem vírgula no final, depois dela, tá vendo? Então, portanto, as frágeis, vírgula, porém, vírgula, se configuram como obstáculos a elas, tá? Então, esses são os dois erros da letra D, né? Agora, a letra E. Se constatam com a democracia o aumento das chances de reformas econômicas de ampliação das matrículas na educação básica. Mesma coisa, tá? Dá uma pausa, tenta descobrir o erro dessa daqui, tá? Para ver se você vai acertar ou não. Tem dois erros aí também, tá bom? Primeiro erro é o mais óbvio de todos, tá? Eu acredito que você já saiba disso e eu tenho certeza que você acertou. Porque a gente nunca inicia uma oração com o pronome oblíquo.
ok? Pronome oblíquo é complemento. Pronome pessoal reto funciona como sujeito, tá? Tem aula de pronome também aqui no canal. Vai lá dar uma olhada se você tem alguma dúvida, tá bom? Mas vamos lá. Se eu não posso começar uma oração com o pronome oblíquo, tá? E aqui tem se constatam, então o pronome nesse caso tem que vir depois do verbo, tá? Empreste-me a caneta e não me empreste a caneta, tá bom? Esse é o correto. Então, esse é o primeiro errinho aí, tá? Do uso do pronome. Ó, a próxima é a seguinte, ó, vamos lá. Se constatam com a democracia o aumento das chances de reformas, tá vendo? Se eu perguntar o que é que se constata, ou o que é que constata-se, o aumento das chances. Então, o aumento das chances seria o nosso sujeito, o aumento, tá? O aumento, é dele que nós estamos falando, ele está no singular, tá bom? Então, esse verbo aqui não deveria estar no plural, e sim no singular. Então, o correto aqui seria constata-se, tá vendo? Com a democracia. Então, eu conserto, são dois erros aqui que eu conserto com essas duas palavras iniciais aqui, ó. Constata-se, eu já automaticamente mudei o verbo para o singular e já levei o pronome para ênclise depois do verbo, tá bom? E ainda, tá? Vou acrescentar aqui mais um elemento errado. Porque olha só, a expressão, essa expressão com a democracia, tá vendo? Ó, constata-se com a democracia, ela também está deslocada da frase. Se ela está deslocada, novamente a pontuação, tá? Deveria estar entre vírgulas. Portanto, nós temos aqui, ó, 3 erros na letra E. A colocação pronominal do pronome, ok? A concordância verbal e a pontuação, tá? Então como é que ficaria a resposta a essa frase de forma correta? Ó, constata-se, vírgula, com a democracia, vírgula, o aumento das chances de reformas econômicas e de ampliação das matrículas na educação básica. Tá? Então, gente, vocês perceberam? O olhar atento, sabe? A gente acha o verbo, depois acha o sujeito, depois procura os complementos verbais. Se não tiver complemento verbal, a gente vai procurar os complementos nominais. Essa é a ordem, essa é a sequência ideal para a gente poder ficar fera em analisar, fazer uma análise sintática, tá, das orações, tá bom? Vamos ver a próxima questão. Essa outra questão aqui, eu considero ela bem mais simples do que a anterior. Ela é mais interpretativa, né? Embora a gente precisa ter um conhecimento de gramática, tá? Mas ela não é igual à anterior, tá? É 100% gramática, tá bom? Vamos ver como é que ela é. Considere as passagens. 1. O Produto Interno Bruto, PIB, per capita das chamadas democracias defeituosas, iliberais ou híbridas, cresceu cerca de 20% menos do que em regimes democráticos estáveis. E número 2. A democracia, segundo outro pesquisador citado no estudo, aumenta as chances de reformas econômicas. Nas passagens, empregam-se correta e respectivamente conjunções que estabelecem relação de sentido de. Essa fala das conjunções. As conjunções são uma das classes de palavras que a gente usa para ligar ideias, para ligar orações, tá bom? Ela que vai estabelecer uma coesão ao texto. Se você também não assistiu a aula de conjunção, se você tem dúvida sobre o que é a conjunção, assista a nossa aulinha aqui sobre conjunção, tá? Mas olha só, vamos ver aqui, ó. Primeiro a gente precisa identificar que conjunções são essas, para aí depois sim a gente entender o sentido do texto, tá? Ó, o produto interno bruto per capita das chamadas democracias defeituosas, iliberais ou híbridas cresceu cerca de 20% menos do que, tá vendo aqui, ó? Menos do que, tá? Esse menos do que, a gente que já conhece, a gente já percebe que se alguma coisa é menos do que outra, quer dizer que eu estou fazendo uma comparação. Tá vendo? Se alguma coisa é mais do que outra, ou se alguma coisa é igual a outra, tá vendo? Nós temos aqui uma comparação. Que comparação é essa? Ó, o que ele está comparando? Tá? Vamos identificar. O produto interno bruto per capita das chamadas democracias defeituosas, tá vendo? Então, o produto interno bruto das democracias defeituosas, tá?
cresceu cerca de 20% menos do que em regimes democráticos estáveis. Então, tá vendo? Foi o crescimento, tá, do produto interno bruto entre a democracia defeituosa e a democracia estáveis. Tá vendo? Ela está dizendo que nas democracias defeituosas ele cresceu cerca de 25% menos do que na democracia estáveis, ok? Então nós temos aqui uma comparação clara, tá? Na outra, ele fala, a democracia, segundo outro pesquisador citado no estudo, olha aqui, ó, segundo é uma conjunção, tá? Segundo, consoante, conforme, tá vendo? Conforme orientação, estabelece uma ideia de conformidade, tá? Então nós temos aqui uma conformativa. A primeira comparativa e a segunda conformativa, tá? Ah, eu fiz o dever conforme o professor explicou, tá vendo? Existe uma conformidade aí. Então, aqui nós temos, né, causa e consequência, consequência e finalidade, comparação e explicação, comparação e conformidade, tá vendo? Letra D é o nosso gabarito aqui dessa questão, tá? Essa não é tão difícil, basta que a gente leia com muita atenção, tá? Separei mais algumas questões da mesma banca, tá bom? Para que vocês entendam como que essas questões são exigidas, tá? Então, não deixe de acompanhar, se inscreva no canal se não é inscrito e eu espero ter ajudado. Muito obrigado mesmo. Até a próxima.